Você já parou para se perguntar por que é tão difícil começar e continuar cuidando de você mesma de uma forma que você se respeite, você se acolha, você não se abandone? Se você tem dificuldade com o autocuidado, se você tem dificuldade de cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções e cuidar do seu espírito, assista esse vídeo até o final, que eu vou compartilhar dicas importantíssimas com você que vão mudar a maneira como você enxerga o autocuidado. Eu te digo algo: autocuidado não é skincare, ainda que possa incluir o skincare. Vamos comigo? Olá, meu nome é Etienne Rocha, eu sou psicóloga e aqui nesse canal eu compartilho com você recursos práticos para que você desenvolva saúde emocional no seu dia a dia de maneira prática. Nesse vídeo eu quero falar para você um pouco sobre autocuidado. O que é autocuidado? Você já parou para pensar? Hoje em dia a gente vê muitas blogueiras e influenciadoras com rotinas de skincare, de máscara facial, hidratação no cabelo, fazer pé, fazer mão, fazer esfoliação no corpo, todos esses tratamentos estéticos que são maravilhosos. E eu confesso para vocês que se eu tivesse dinheiro eu faria isso todas as semanas. Mas infelizmente esse não é o meu caso. Autocuidado não se resume a um autocuidado estético, corporal. Nada contra isso. Se você gosta, faça sua rotina de cuidados com a sua pele, com o seu rosto, com todo o seu corpo. Mas não deixe de lado um ponto muito importante. Você tem cuidado daquilo que importa? E você sabe aquilo que de fato importa para você? Quando a gente para pensar o que de fato é autocuidado não é meramente cuidar do externo, mas também e principalmente do interno. Muitas das vezes nós estamos com uma pele muito bem cuidada, com uma maquiagem muito bem feita, mas o nosso coração está chorando. A nossa mente não para de tão acelerada. E você já se deu conta disso? Esse já foi o seu caso? Noites de insônia, noites que você não consegue dormir de jeito nenhum, nem colocando aqueles áudios de meditação que você encontra aqui no YouTube. Você acorda, vai trabalhar, pega ônibus cheio, volta para casa do trabalho, chega em casa, precisa fazer comida, lavar roupa, fazer várias atividades e ainda assim você se pergunta o que você tem feito para viver nesse automático e não conseguir de fato na prática se cuidar. Você vive tão cansado e sobrecarregado e você não sabe mais o que você precisa de fato fazer. Aqui eu quero compartilhar com você 3 dicas importantes que você precisa colocar aí na sua agenda para se cuidar de verdade. A primeira delas é: conheça os seus pensamentos. Se você não conhece, não entende o que de fato tem permanecido por mais tempo na sua mente, você não sabe o que está te levando a estar sempre cansada, ansiosa e sobrecarregada. Saber o que está na maior parte do tempo na nossa mente não é bobagem, é extremamente importante. Saber lidar com os nossos pensamentos também é. Existem algumas variadas técnicas da psicologia para lidar com pensamentos negativos, mas a principal delas, e uma das que eu mais recomendo para os meus pacientes, é avaliar o pensamento questionando. Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é útil para mim? Me ajuda a continuar pensando dessa maneira, vendo os objetivos que eu tenho, que eu quero conquistar para minha vida? Simplesmente fazer essas 3 perguntas já faz com que você diminua essa tendência a acreditar de uma maneira cega naquilo que você pensa. Entenda algo que mudou a minha vida a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Você não é aquilo que você pensa. Você tem muitos pensamentos na sua mente, porque é isso que a mente produz. A mente produz pensamentos. Mas nem tudo que você pensa é real. Nem tudo que você pensa você deve acreditar. E muitas das coisas que você pensa estão travando a sua vida e prejudicando a sua saúde mental. Então, conheça os seus pensamentos e questione-os, principalmente. Segundo ponto: conheça as suas emoções. De nada vale, pelo menos na minha perspectiva, você ter uma pele muito bonita, maquiagem, roupas bonitas, se você não tem emoções alinhadas, se você não tem emoções reguladas, se você não sabe lidar com os estresses da vida, com as frustrações, com as tristezas, com as ansiedades e as angústias.
Infelizmente, nosso dia a dia é muito mais tendencioso a gente olhar para as partes negativas da vida do que para as partes felizes e alegres. E viver a vida com um olhar bom, com um olhar voltado para aquilo que nos traz alegria e que nos traz gratidão. Saber lidar com as emoções e saber lidar tanto com aquilo que é bom, tanto com aquilo que não é tão bom. Aqui, o que eu quero que você entenda é o seguinte: emoções não são suas inimigas. Emoções são simplesmente mensageiras que dizem a respeito daquilo que você está interpretando e experienciando na sua vida. A emoção tristeza, por exemplo, é uma resposta completamente saudável se você perdeu um ente querido. A emoção alegria é uma resposta totalmente saudável se você acabou de ser promovido no seu trabalho. Entender que as emoções, elas são respostas daquilo que está acontecendo na nossa vida é entender que essas emoções, elas precisam ser aceitas, compreendidas, validadas por nós mesmos, principalmente, e depois elas vão seguir o seu curso natural. Nós, sabendo lidar com isso, vamos entender que num dia só, 24 horas, a gente vai sentir alegria, tristeza, desânimo, ânimo. São muitas emoções que a gente experimenta no nosso dia a dia. E sabendo lidar com elas, a gente consegue viver uma vida leve e principalmente focada no nosso propósito de vida. E o terceiro ponto, tão importante quanto os outros dois, você saber o que você faz para se anestesiar. É isso mesmo. Nós somos uma sociedade anestésica. Nós somos uma sociedade que tem uma dificuldade absurda em lidar com a realidade da vida. Porque a realidade da vida realmente é muito difícil. Como nós não aprendemos muitas das vezes a lidar com as nossas emoções, nós aprendemos a anestesiar o que sentimos. Então nós bebemos, nós fumamos, assistimos Netflix e maratonamos inúmeras temporadas. Nós ficamos tempos, horas e horas nas redes sociais ou compramos infinitas coisas das quais não precisamos. Nomeie e conheça o que você gasta muito do seu tempo e você tem percebido que isso tem sido uma fuga para lidar com aquilo que você sente. Se você ainda continua anestesiando as suas emoções, vai ser muito difícil você se tornar uma pessoa saudável emocionalmente. Para lidar com as emoções de maneira saudável, você precisa reconhecer as suas anestesias emocionais e gradualmente, de uma forma compassiva, gentil, modificar as suas anestesias emocionais, fazendo outras estratégias saudáveis para lidar com as suas emoções. Aí as estratégias são as mais variadas: atividade física, meditação para alguns, respiração, conversar com um amigo, enfim. São muito variadas essas estratégias, mas são extremamente importantes para que você abandone esses hábitos negativos que você acaba tendo para lidar com o seu mundo emocional e você começa a fazer o quê? Você começa a aprender a lidar com o que você sente de uma maneira saudável, sem anestesiar esse processo emocional. Antes da gente encerrar, eu tenho um bônus. O bônus é a quarta dica que você aqui que ficou até o final do vídeo vai saber qual é. Saiba o seu propósito. E propósito, gente, não é algo misterioso que você precisa buscar, entender. Não. Propósito é aquilo que te traz realização no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquilo que enche os teus olhos de brilho. Não precisa ser uma coisa grandiosa como acabar com a fome da África, que você seja uma pessoa que seja muito rica para que você possa espalhar dinheiro para todo mundo. Não é nada disso. O propósito precisa ser só um objetivo claro que você quer alcançar, uma maneira concreta com a qual você quer viver a sua vida. Quais são os seus valores? Entenda quais são os seus valores, porque uma vida com propósito é uma vida vivida a partir daquilo que você valoriza. Sabendo disso, sabendo desses 4 pontos, você já vai entender cada vez mais como se cuidar de verdade, sabendo que aquilo que se importa para você, aquilo que você pensa, aquilo que você sente e a maneira muitas das vezes que você quer fugir da realidade, você começa a ter clareza daquilo que você vai precisar começar aos poucos a mudar para que você de fato cuide de você de uma maneira verdadeira e real. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que, se você gostou, compartilha e curte. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e comente aqui qual dessas formas de autocuidado de verdade que você vai começar a praticar na sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!